tá? Muito bem-vindos e eu fico feliz em recebê-los esta noite. Eu quero, com isso, então, cumprimentá-los aí com um bem-vindo em nome da diretoria do Seminário Batista Livre. Sou diretor acadêmico do seminário, mas também falo em nome do pastor Gilson Batista, que é o dono do Colégio Batista, do Grupo Batista de Ensino na cidade de Guarulhos, e o diretor administrativo, diretor executivo do seminário. Também aqui transmito um abraço do Daniel, que é o nosso, Daniel Silva, que é o nosso secretário acadêmico, um abraço de todos os professores, a cada um de vocês que estão presentes conosco, todos os professores do nosso corpo docente, não só da pós-graduação, mas de todas as outras, todos os outros cursos nossos, e todos os alunos também. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero, portanto, então, chamar aqui o professor Vinícius, vamos aqui adicioná-lo. Está aí nosso coordenador pedagógico, nosso coordenador da nossa pós-graduação, professor Vinícius. Muito boa noite, querido. Bom reencontrá-lo aqui. Muito bom também reencontrar você, Janés. Uma boa noite aí para você, uma boa noite para todos os irmãos, né, que estão conosco aí acompanhando. É sempre uma alegria, né? E sempre temas aí bastante relevantes também relacionados ao assunto arminianismo, né? Então, hoje, também estou aqui na expectativa para ouvir meu amigo pastor Kleber Maia. Legal, Vinícius. Vinícius, e o curso está indo muito bem, né? Eu, infelizmente, coincide com a nossa turma de teologia do Bacharel em Teologia sábado de manhã. Eu não consigo acompanhá-los aí nas aulas da pós-graduação, mas vou lá no nosso portal, lá, visito as aulas, dou uma olhadinha, e alto nível, né? É uma coisa, assim, surpreendente a qualidade que estamos imprimindo nesse curso, né? É um curso para doutores, hein? Olha, eu sou suspeito de falar, né? Mas realmente eu também tenho percebido, né, a preocupação nossa aí com o corpo docente, né, das pessoas que foram convidadas. Claro que tem muita gente boa, né, que não deu para compor. O curso ele não é tão de longa duração, né, como a gente até gostaria que fosse. Se ele tivesse mais tempo para poder ter abordagem, aí a gente com certeza poderia trazer mais pessoas também. Tem muita gente boa que não deu para ficar, né, ali como titular nas disciplinas, mas que pelo menos estão contribuindo conosco aqui nessa modalidade, né, dessas aulas especiais. O próprio professor Kleber Maia é um desses exemplos, né? Tiago Tito também, que é outro que vai também ministrar uma aula mais aí para o finalzinho. E outros nomes aí que, se eu for falar, vou ser injusto, vou esquecer de alguém, então é melhor nem continuar falando, né? Mas tem sido realmente muito bom, viu, Jamés? Tem sido uma experiência muito enriquecedora. E com facilidades, né, Vinícius? O curso está sendo ministrado 100% online, ao vivo online, né? E com a oportunidade ainda que as aulas ficam disponíveis aos alunos. Então, é um híbrido, né, de aulas ao vivo e gravadas, né? Porque a aula ao vivo fica gravada, acessível aos alunos, né? Que também tem acesso ao nosso AVA, o nosso ambiente virtual, para fazer as avaliações e essa oportunidade. Então, nós temos gente espalhada pelo Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Nordeste, São Paulo, Centro-Oeste, gente de várias partes do Brasil, nossos alunos, né, dessa primeira turma, né, um curso que lançamos agora, o começo desse ano, mas essa facilidade, né, de acesso a quem quer conhecer melhor a tradição arminiana, tanto na sua perspectiva histórica quanto teológica, e ali interagir com professores ao vivo, né? Exatamente. Esse formato, né, que está sendo oferecido, ele é muito rico. A oportunidade aí do pessoal interagir com a gente ali ao vivo, né, nas aulas. E aí você falou do corpo docente, mas olha, o corpo discente também, né, os alunos aí, eles também são excepcionais, né, então de parabéns. Fazem perguntas, assim, excelentes. Tem alunos ali que praticamente são já nessa pegada de pesquisa mesmo. Tem gente fazendo mestrado e fazendo a pós com a gente também. Então, assim, realmente é uma oportunidade ímpar. A gente tem alunos em peso aí do Nordeste, né?
E essa questão, né, se de repente o aluno não conseguiu assistir a aula ao vivo, depois ele assiste ela gravada, mas mesmo os alunos que assistem ao vivo, depois eles voltam para o conteúdo, né? Teve um dos alunos aí que me procurou outro dia, falou, olha, essa prova está fazendo eu voltar lá no conteúdo, assistir de novo as aulas, para poder aprender um pouco mais, para não responder errado. Então está sendo bem legal. E uma coisa também, Vinícius, sabe, eu tenho me alegrado, não é só no curso da pós-graduação, mas em todos os outros cursos nossos, um público muito misto, com muitas mulheres. Até alguns anos atrás, eu sou professor de teologia, pelo menos aí há 25 anos, passando por outros projetos de outros seminários que eu fiz parte, e assim, o número de mulheres era incipiente. Nós temos visto, pelo menos é uma experiência nossa, que eu sei que também isso tem acontecido em outros seminários. Mas, por exemplo, você pega a pós-graduação com muitas mulheres, né? O nosso bacharel em teologia com muitas mulheres. Isso é legal também, né? Você percebe um despertamento da mulher para o ensino teológico mais acadêmico, porque a mulher agora já é ordenada ao pastorado, mulher missionária já é uma tradição nossa, mas mulher na academia, fazendo teologia, eu sei que já temos experiências de várias décadas com várias mulheres acadêmicas, mas a gente precisa fomentar mais isso, e a gente parece estar percebendo isso, né? Não, exatamente. Inclusive, como você falou, não é uma realidade exclusiva daqui, né? Um fenômeno, na verdade, que tem acontecido, né, de alguns anos para cá. E a gente deve louvar a Deus por isso, né? Porque são pessoas também super capazes, né? Lá mesmo onde eu estou terminando o doutorado, na Universidade Metodista, tem muitas mulheres estudando, fazendo mestrado, doutorado, são pessoas assim inteligentíssimas, né? E o nosso corpo discente aí também, as mulheres não ficam para trás, não. São muito inteligentes. São as que mais participam, são as que mais interagem, são as que fazem as perguntas assim mais interessantes, sabe? Então a gente fica muito feliz aí com essa conquista também dela. É nossa também a conquista, né? A gente vai conquistando junto. O seu microfone está fechado, Jamés. Eu agradeço, né, o trabalho que você tem prestado aqui no seminário como coordenador acadêmico da pós-graduação. A gente tem muito a aprender ainda, né, com esse projeto. É um projeto que está sendo formatado ainda, né? Acredito que a cada módulo que passa, a gente procura ter ideias novas. Esse curso vai evoluir bastante. E isso aí tem a sua mão, né? Tá com essa qualidade toda aí, porque Deus te preparou antes e mandou para nós aqui. Olha como Deus gosta do Seminário Batista Livre, né? Amém. Muito legal. Bem, vamos chamar aqui o Kleber. Kleber é amigão nosso, né? Depois de 2 lives internacionais, né? Aí nós agora estamos com um brasileiro raiz, né? Um brasileiro raiz, e isso me alegra bastante. Olha, se o Wellington estiver assistindo, Wellington, você está liberado, não precisamos da sua tradução, falamos fluente português. E é muito bom aí receber, então, o nosso amigão aí, um dos proponentes, né, do arminianismo no Brasil, representando aí a maior denominação evangélica no Brasil e, portanto, também a maior denominação arminiana, arrisco dizer, do mundo. Do Brasil é óbvio, mas talvez do mundo, né, como denominação. Professor Kleber, muito obrigado. Muito feliz pela sua aceitação e estar conosco hoje. Muito bem-vindo à nossa aula especial, professor. Queridos, graça e paz, uma alegria para mim enorme poder estar aqui, uma honra rever aí os amigos, né? Pastor Vinícius, pastor Jamieson, só fico aqui com dificuldade. Estão falando de um nível que está subindo e, de repente, entra eu aí na tela, né? Mas a nossa participação aqui é para contribuir com esses estudos que há alguns anos vêm crescendo realmente no Brasil, e eu louvo a Deus pela vida de pessoas como vocês que têm
contribuído muito, e outros que estão aí nos assistindo e que têm dado uma contribuição extraordinária para que haja um bom entendimento do que, de fato, é a teologia arminiana. Acho que o grande papel que nós temos não é de condenar outras tradições, apontar erros, mas principalmente mostrar aquilo que nós entendemos ser coerente no arminianismo, uma teologia biblicamente centrada e que tem realmente bases interessantes que dá para a gente conversar bem sobre isso. Hoje já temos, né, muita literatura boa e mais está sendo produzido, e eu me alegro de poder trazer também a minha contribuição nesse projeto aí tão extraordinário, que vocês estão de parabéns realmente por levar esse conhecimento a tanta gente, que uma tradição rica, porém que ainda não era muito conhecida no Brasil, está ficando cada dia mais conhecida. Muito bem, Kleber. Obrigado aí, você com livros já publicados, né, vários trabalhos, palestras no Brasil inteiro, e Deus tem aí colocado, né, a Assembleia de Deus como uma das porta-vozes, né, da tradição arminiana, pentecostal, mas nas últimas décadas também arminiana, né? Eu que conheço tão bem, né, a igreja, a Assembleia de Deus, eu sei que ela era arminiana informalmente, né? Agora é confessionalmente. Você concorda comigo? Sim, concordo. A gente tinha uma dificuldade, exatamente, eu atribuo a ausência de material de pesquisa. Então, muitas vezes se chegava a uma ideia do arminianismo trazida por outra tradição que não apresentava o arminianismo verdadeiro, e alguém, então, ficava, como tem acontecido, alguém rejeitar o rótulo de arminiano, porque, às vezes, isso era atribuído a um pensamento completamente desvirtuado. Mas, graças a Deus, a própria editora da nossa denominação tem investido em bons materiais, inclusive com o livro do pastor Jamierson Oliveira, trazendo ali as bases do arminianismo, né, e que, com a publicação das obras de Armínio, como você já fez referência, realmente trouxe um entendimento mais apurado do que, de fato, é o pensamento arminiano, e isso tem dado um lastro para que a denominação, de fato, afirme a sua tradição e oficialmente assuma essa posição soteriológica, que, de fato, sempre foi a nossa posição, mas que agora está bem documentado isso como algo que a denominação realmente assevera como sendo a sua posição teológica. Veja, isso que está acontecendo com a Assembleia de Deus, Kleber e Vinícius, também acontece com a minha denominação, a Igreja Batista Independente, que tem uma confissão doutrinária basicamente exatamente igual da Assembleia de Deus, em todas as áreas. Interessante que são duas denominações que são quase que se tocam, né, na história, porque fruto de missão sueca, né, que chegaram ao Brasil, de missionários suecos que chegaram ao Brasil, e chegaram já com essa tradição, tanto pentecostal, quanto também soteriológica, né? E a minha denominação também, com 108 anos, ainda está devendo, eu tenho cobrado os colegas, está devendo uma manifestação pública, uma confessionalidade mais clara, literaturas na área, né, para ajudar os pastores. Claro, é uma denominação muito menor que a Assembleia de Deus, mas bem posicionada. Nossos pastores têm clareza desse ensino. Nosso Nisso Cremos, né, nossa confissão de fé, nossa revista de confissão de fé, já se declara assim também, mas eu acho que está faltando aquele pulo, né? Aquele salto e marcar posição, né?
Eu não sei se é assim com a Nazareno, Vinícius. Como é que você vê também a sua denominação nessa marcar espaço, assim, se autodefinir, se posicionar, né? Porque eu sei que muita gente gosta de ficar em cima do muro, né? Os batistas da CBB gostam da frase: não sou arminiano nem calvinista, sou batista, né? E eu acho bonitinha, mas não é tão funcional, né? No caso da Igreja do Nazareno, ela veio, né, do metodismo. Ela já nasceu, os grupos, né, que se uniram depois entre 1907 e 1908, foram fundados lá em 1895 e tal, já nasceram dentro do movimento de santidade wesleyano. Então, ela já nasceu com essa profissão de fé, né, com declarações de fé, com artigos ali, voltados já para a teologia arminiana. Agora, dentro do wesleyanismo, tem um outro fenômeno interessante, que é a ideia de tentar negar um pouco essa ideia arminiana, né? Mas falar, a gente é wesleyano, como se o wesleyanismo não fosse também um certo desdobramento, né, do arminianismo. Recentemente até dei uma palestra na 70ª Semana Wesleyana, falando um pouco desse lado arminiano de Wesley, né? Voltando lá na história dele, falando quando, né, que realmente ele começa a ter contato com a literatura arminiana. E tem gente que questiona: mas ele demorou muito para colocar o rótulo, será que era arminiano mesmo? Só lá na década de 70, do século XVIII. E aí eu pude mostrar um pouquinho, né, em algumas pesquisas que eu vim fazendo, que ele já teve contato, né, com fonte primária, inclusive com alguma coisa de Armínio, enquanto ele ainda estava na Universidade de Oxford. Então ele não era não era alguém que não sabia, né, de Armínio, como alguns têm dito, não. Então é um lado que às vezes a gente escuta, mas que para mostrar as nossas raízes. Sim. Legal. Vinícius, você quer fazer alguma colocação na abertura da palestra do professor Kleber? Não, eu só quero fazer um comentário. O pastor Kleber chegou aí, né, humildemente, dizendo que o nível está alto lá, mas que ele agora baixou o nível. De maneira nenhuma, viu, pastor Kleber? Tá lá em cima também, teu nível. Não precisa ser modesto, não. Né? Mas eu admiro, né, essa postura sua. A gente tem uma amizade aí já de algum tempo, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Fico feliz aqui que a gente está junto hoje. Né? E deixo aqui esse elogio. Né? Fica tranquilo, a gente sabe, né, da sua capacidade. Eu, pessoalmente, né, sei muito mais ainda por esse contato nosso aí. Esse tema da sua palestra de hoje, ela tem base também num texto, né, que a gente, eu tive esse contato aí para convidar você para escrever, e super desafio, né, porque não tem nada em português. Então, pessoal, vocês que estão assistindo aí, se preparem, porque é um negócio basicamente inédito, isso aí que o pastor Pedro vai trazer hoje. Está fazendo história aqui no nosso meio, no arminianismo. Só isso. Legal. Professor Kleber, por gentileza, né, se apresente. Eu vou deixar você sozinho em tela. Eu vou sair com o Vinícius, você fica à vontade aqui no nosso auditório virtual. Mas eu peço que você inicie a sua fala se apresentando, sua denominação, igreja, ministério. Tem toda a liberdade, mas para o final você pode fazer a divulgação de todo o seu trabalho, livros publicados, contato que você queira deixar. No finalzinho a gente volta aqui com algumas perguntas para fazermos o fechamento. Muito bem. Que bom estar aqui e poder trazer essa contribuição a todos que estão nos acompanhando. A graça e a paz estejam com todos. Uma boa noite. Eu sou o professor pastor Kleber Maia, sou aqui do Rio Grande do Norte, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, há mais de 20 anos, pela graça de Deus, estou pastoreando, e tenho um mestrado em teologia, com ênfase em ensino e estudo da Bíblia, e aqui estou como um estudante e pesquisador do arminianismo já há alguns anos, de forma que nós teremos uma aula, eu creio que muito rica, especialmente porque, como já foi mencionado pelo pastor Vinícius do Couto, o nosso tema, ele não tem, assim, muito material, ou pelo menos não tinha, né? Agora já tem a publicação aí
que vai oferecer resultado de uma pesquisa publicada em português e que, portanto, vai ajudar-nos a conhecer melhor sobre esse ramo da teologia que muitas vezes é associado ao arminianismo, mas que eu creio que depois dessa palestra vai ficar bem claro que nós temos bases doutrinárias completamente divergentes e, portanto, não dá para associar o arminianismo com o socinianismo, que é o tema da nossa palestra de hoje. Nós vamos tratar sobre um assunto que tem uma novidade, então, aqui nos estudos arminianos, mas que já de muito tempo a gente começa a estudar ou ler os livros que falam sobre o arminianismo, especialmente historiadores que não têm uma pesquisa muito profunda ou que não vão às fontes primárias e que associam esses dois pensamentos. Dizem que Armínio é sociniano, além de pelagiano ou semi-pelagiano e outras coisas mais. E nessa noite eu creio que nós vamos poder ver a diferença entre essas duas correntes de pensamento para dirimir essas dúvidas quanto ao que cada uma defende, especialmente conhecendo o socinianismo, que é algo que realmente temos pouco conhecimento, especialmente no nosso vernáculo. Nós vamos hoje falar, então, sobre alguns pontos interessantes. Primeiro, conhecer quem é esse teólogo, quem foi Fausto Socino, um teólogo bastante controverso, mas que, em sua época, trouxe uma influência muito grande e é um dos grandes responsáveis por a divulgação dessa linha antitrinitária e que nós vamos ver que alcançou muita gente na Europa. Vamos conhecer o seu ponto de vista acerca de algumas das doutrinas, como nós estudamos na teologia sistemática, e ver como há um contato do arminianismo com o socinianismo, mas, ao mesmo tempo, ver as grandes diferenças que temos na teologia de uma e de outra linha de pensamento. Por que é importante esse estudo? Em primeiro lugar, porque nós precisamos conhecer o socinianismo, entender quais são as suas defesas, o que é que ele realmente apresenta como sua teologia, já que nós temos aí essa associação com o arminianismo, mas não temos muito uma base para estudo, para entendermos bem esse pensamento. E vamos ver a influência, tanto que o socinianismo vai trazer sobre o pensamento de outros teólogos, quanto do que ele recebe de influência de outras linhas de pensamento, e nós vamos ver que há uma mistura muito grande no socinianismo. E, em segundo lugar, para evitar rotular todos os que não são calvinistas, porque o socinianismo ele se opunha à teologia calvinista em diversos pontos, e no momento em que ele se coloca contra Calvino, muita gente, então, quer rotular todos os não calvinistas como sendo arminianos, socinianos, como tudo fosse uma mesma coisa, e de fato não é. Há uma diferença muito grande, por isso a importância de nós estudarmos esse assunto e vermos não apenas o que defende o socinianismo, quanto as diferenças, em alguns pontos, pelo menos, nós vamos apontar em relação à doutrina arminiana, ao pensamento arminiano, que é realmente muito importante, né? Bom, vamos começar conhecendo o autor aqui, o Fausto Socino, é um chamado racionalista evangélico, ou seja, ele pertencia àquele grupo que dava grande ênfase à razão, e haviam muitos racionalistas, especialmente entre aqueles chamados reformadores radicais, né? A partir de um livro de 1962, foi denominado assim o grupo dos que seguiam a reforma, ou seja, eram contra a igreja dominante, católica e tudo mais, porém,
divergiam dos chamados reformadores magistrais em diversos pontos. E, às vezes, até iam além daquilo que esses grandes reformadores, como Lutero, Calvino, Zwinglio, Cranmer, que defendiam ainda uma certa união da igreja com o Estado, e geralmente os chamados reformadores radicais eram contra isso, e outros pontos, o batismo ainda de crianças, né, que a maioria dos reformadores radicais também ia contra esse pensamento. Só que dentro dessa linha dos reformadores radicais, nós temos aqueles que davam grande ênfase à razão, e o maior grupo deles acabou se tornando contra a doutrina da Trindade. Por isso, Fausto Socini é colocado aí como um racionalista evangélico antitrinitariano. Ele foi o principal teólogo da Igreja Reformada Menor, na Igreja da Polônia, uma igreja unitária, que naquela época teve um grande crescimento naquela região e se estendeu por outras regiões posteriormente. Ele ficou conhecido também por ser pacifista, defensor da liberdade humana, mas como pacifista ele não só era contra a ideia de pegar em armas, até mesmo para defender a terra, defender a sua propriedade, como ele também foi um grande defensor de alguns direitos, né? Direitos humanos, direitos à liberdade, uma vez que nós vamos ver que ele tem uma história de uma família de grandes juristas e, portanto, sempre o direito está presente aí na sua vida, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa forma como ele defende a sua teologia. Vamos falar de alguns momentos principais na vida desse teólogo, desse pensador, antes que nós possamos chegar à sua teologia propriamente dita. Bom, ele nasceu em 1539, é italiano, de Siena. Sua família era uma família de notáveis juristas. Ele depois foi morar em outras cidades, Paris, esteve na Basileia, e quando ele esteve fora, conheceu o seu tio Lélio Socino, que é um dos reformadores da primeira geração, e que foi grande opositor de Calvino, especialmente depois que Calvino foi tido como responsável pela morte na fogueira, né, de Miguel Serveto, que era um antitrinitário, era um dos pensadores que seguia uma linha parecida, em alguns pontos, pelo menos, com do socinianismo, e Lélio Socino foi esse pensador que influenciou, eu diria até que o Fausto Socino, ele é muito mais um sistematizador do pensamento de Lélio do que um pensador original quanto às suas doutrinas. Os escritos do seu tio lhe influenciaram demais. Quando o Lélio faleceu, o Fausto foi buscar os seus escritos, e aí, então, ele teve uma imersão nesse conhecimento que transformou totalmente o seu pensamento. Ele vai declarar, inclusive, que só tinha um professor entre os teólogos existentes, que era exatamente o seu tio, Lélio Socino. Fausto viveu em outros países da Europa, foi morar na Transilvânia, na Basileia, ali começou a escrever algumas das suas obras, mas em 1579 ele mudou-se para a Polônia, e aí que começa a fase realmente de maior influência desse pensador. Lá ele encontrou-se com outros grupos da chamada Reforma Radical, né, especialmente anabatistas, mas como a gente vê quando estuda sobre esses grupos,
os anabatistas e os reformadores radicais como um todo, eles não tinham, assim, um pensamento muito unificado. Havia uma diferença, uma divergência muito grande entre eles, já que surgiram a partir de diversos movimentos pequenos, né? Tinham pensadores que se tornaram mais notórios, como Menno Simons, o Ruby Meyer, mas que muitos grupos pequenos, alguns até muito radicais, surgiram e com isso criou-se uma coxa de retalhos teológica que o Fausto Socino foi o grande responsável por dar uma certa unidade a esse caos teológico lá, e unindo o pensamento dos grupos, mas dentro da sua própria maneira de ver e entender a teologia, e fazendo, então, com que surgisse um pensamento mais unificado, que acabou se tornando realmente o pensamento oficial da igreja ali, da igreja na Polônia, e que, portanto, acabou se tornando algo maior e mais influente do que era antes aquela coxa de retalhos que ali existia. Ele faleceu em 1604, em Cracóvia, ou numa vila ali bem próximo dessa cidade, depois de ter sofrido uma agressão alguns anos antes, já exatamente quando o movimento antitrinitário estava sofrendo perseguição, estava sendo rejeitado, acabou sendo condenado às suas doutrinas e os que a defendessem eram até condenados à morte, e ele sofreu um linchamento por uma multidão e acabou, por conta dessa agressão, tendo sérios problemas de saúde, e veio a falecer em 1604. Essa é a história, a vida de Fausto Socino. Mas nós podemos conhecer um pouco da sua teologia. Ele deixou diversos escritos, e nós vamos aqui agrupar dentro das áreas da teologia sistemática, para ficar mais fácil de a gente entender e, ao mesmo tempo, poder fazer algum contraponto em relação à teologia arminiana. Então, dentro dessa linha de pensamento do Fausto Socino, eu começo com a bibliologia, a sua visão das Escrituras. Ele valorizava bastante a palavra de Deus, entendia que essa era a única revelação de Deus aos homens, que a revelação era essencial para se conhecer a Deus. Então, como a Bíblia era a única forma de revelação vinda de Deus, ele rejeitava o que hoje se conhece como teologia natural, teologia que entende que Deus pode, de alguma maneira, ser conhecido a partir da observação da natureza e de outras formas de revelação. Ele só tinha a palavra de Deus, a Bíblia, como única fonte de revelação. Revelação que era conhecida pela razão. Então, a revelação era a base maior, né? O homem, com a sua razão sozinho, não conseguia chegar a Deus, mas ele necessariamente iria usar esta razão para entender a revelação de Deus. Ele nega, então, algum entendimento que o pensamento dominante teológico da sua época tinha, não é? Do lado católico, ele nega a autoridade da igreja para a interpretação das Escrituras, dizendo que cada pessoa, com a sua razão, tinha a base suficiente para entender as Escrituras. E do lado reformado, ele nega a iluminação ou o testemunho interior do Espírito como sendo uma forma de se conhecer a Deus ou de se ter o entendimento de que aquela era, de fato, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Ele coloca a razão como a forma de obtenção desse conhecimento que é revelação de Deus escrita na Bíblia Sagrada. E afirma que interpreta essa Bíblia literalmente, embora muitas vezes nos seus escritos
há interpretações que fogem dessa sua declaração, mas eles diziam realmente que o sentido literal das Escrituras era o sentido a ser considerado, e nisso, então, ele se aproxima mais do pensamento reformado, mas nós vamos ver que o pensamento reformado, inclusive de Armínio, não vai ter essa visão da Bíblia como sendo única revelação, ou seja, que não haja possibilidade de conhecer a Deus através da teologia natural, pelo menos de alguma forma. Essa era a visão deles quanto à bibliologia. No que diz respeito à doutrina de Deus, à teontologia, como já dissemos a princípio, Fausto Socino era antitrinitário, e ele era unitarista, né? Defendia a visão de que havia um único Deus. E não vamos confundir o unitarismo com o unicismo. Unitarismo é aquela visão de que há um único Deus, e ele se apresenta sempre da mesma forma, o Deus Pai. O unicismo crê que há um único Deus, mas que esse Deus se apresenta de formas diferentes. E aí nós temos o mesmo Deus se revelando na pessoa de Cristo ou do Espírito Santo, mas é um único e o mesmo Deus e não pessoas diferentes. Seria o pensamento unicista. O pensamento unitário, não, ele defende que há um só Deus, e é o Deus Pai, portanto, rejeita completamente o conceito de trindade e até mesmo o conceito de modalismo, de que este Deus se apresente ou se revele em formas diferentes. Esse Deus, ele afirma que é o Pai de Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus sempre é apresentado como Filho de Deus. Então, se Jesus fosse Deus, seria filho do Filho. Ele faz essa confusão sempre aí quanto àquilo que, de fato, o conceito de trindade é. Da mesma forma, nega a divindade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito é apresentado como o Espírito de Deus. Então, se ele fosse também Deus, seria o Espírito do mesmo Espírito. Ele entende o Espírito Santo como sendo a operação de Deus. Então, ele não consegue ver as três pessoas da Trindade, é totalmente contra o conceito de Trindade, afirmando que não se percebe isso nas Escrituras, afirmando que apresentar Jesus como Deus ou Espírito Santo seria, portanto, crer em três deuses e não apenas um. Então, ele rejeita essa ideia e apenas aceita o pensamento de que há um só Deus. Mas ele nega a presciência divina. Esse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele, no entanto, não conhece eventos futuros, contingentes, porque ele pensa que isso seria incompatível com o livre-arbítrio. Ele vai dar grande ênfase a essa liberdade do homem, vai colocar numa alta conta e até numa necessidade teológica essa liberdade de escolha, o livre-arbítrio humano. Portanto, ele rejeita a presciência divina. Não é, portanto, um pensamento igual a outros que rejeitam a Trindade, mas que creem que Deus conhece todas as coisas. Fausto Socino, então, vai mostrando aí que ele parece que costurou a coxa de retalhos teológica lá da Polônia, mas deixou pedacinhos demais nessa coxa teológica. Ainda tem uma mistura muito grande de pensamentos na sua teologia, de forma que ele tem uma teontologia que é antitrinitária, mas que também nega um dos atributos de Deus que nós vemos nas Escrituras claramente apresentado. Não podemos, então, entender que haja uma unidade perfeita nesse pensamento. Na sua pneumatologia, nós vemos que ele, já vimos, o Espírito Santo, ele não afirma que seja Deus, nem afirma que seja uma pessoa.
Ele vê apenas o Espírito Santo como a eficácia do poder de Deus, a ação de Deus de uma forma plena, que santifica, que empodera, que tem uma ação na criação, inclusive, mas que não é uma pessoa, é apenas a ação do próprio Deus e a sua eficácia. E aí ele vai dizer que se essa eficácia fosse vista como uma pessoa, então a bondade de Deus seria uma pessoa, a misericórdia de Deus seria uma pessoa, e, portanto, não seriam 3 deuses, mas dezenas deles. Esse é o pensamento com que ele vai defender essa ideia de não ver o Espírito Santo como uma pessoa, mas apenas como algo abstrato, apenas como uma ação de Deus no mundo. Ele não vê, então, o Espírito como sendo uma realidade, mas apenas uma forma de falar da ação de Deus, da operação divina eficaz no mundo, e então isso está dentro do seu pensamento trinitário. Na cristologia, que nós vamos encontrar um pensamento cheio de novidades, e, ao mesmo tempo, muito impregnado das velhas heresias que já eram bastante conhecidas. As heresias cristológicas foram combatidas pela igreja desde o princípio, né? Ele afirma a humanidade de Cristo. Cristo é Deus, Cristo é homem, homem como todos os homens. Ele defende perfeitamente a humanidade de Cristo, inclusive dando a esse homem um papel importante como um profeta de Deus. Parece que o único ofício, né, Calvino trouxe aquela ideia dos 3 ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei, e Fausto Socino parece que só enxerga o ofício profético de Cristo. Cristo é o revelador da lei de Deus, ele que trouxe o evangelho, a boa nova, que é o caminho que o homem deve seguir, que é a revelação dos mandamentos de Deus, que por cumprir esses mandamentos, o homem, então, alcançaria a vida eterna, mereceria essa vida eterna em cumprir esses mandamentos, e Cristo é o exemplo perfeito de quem cumpriu essa lei e que deve ser seguido, deve ser imitado. Ele não vai enxergar Cristo como Deus, nem como Salvador que morreu pelos homens, mas apenas como alguém que foi enviado por Deus e trouxe consigo a boa notícia do Evangelho, o conjunto de mandamentos necessários para que o homem alcance a virtude e a vida eterna, mas que não seria Deus de forma alguma. No entanto, ele crê na concepção virginal de Cristo, que ele vê como um sinal de Deus de que ele seria, de fato, o Messias, mas rejeita a sua pré-existência. Então, aí veja que ele se afasta também do pensamento ariano, né? O pensamento ariano também não crê que Cristo seja Deus como o Pai. Nós vamos ver que há um sentido apenas que Fausto crê em Cristo como Deus, mas ele vai negar a pré-existência de Cristo, ao contrário dos arianos, né, que sustentavam a pré-existência de Cristo, embora que não cresce que ele fosse Deus como o Pai. Fausto vai negar essa divindade de Jesus, especialmente, além de ele ir contra o conceito da Trindade, que, portanto, já negaria que Cristo seria o Deus, porque ele só enxerga um único Deus, ele também nega essa divindade de Jesus, porque ele apresenta Jesus como um modelo a ser seguido. Então, se Cristo fosse Deus, ele entende que a justiça de Cristo seria algo inalcançável para o homem. Então, apresentar Cristo como Deus seria um obstáculo insuperável para que o homem pudesse imitá-lo. Isso desmantelaria essa forma de apresentação de Cristo e esse entendimento de que ele fosse o grande modelo, o grande exemplo e o grande revelador da lei. Ele entende que Cristo é Deus apenas
quando ele está exercendo o poder divino. Ele, então, ao se apresentar como Filho de Deus, e no momento em que ele recebe essa declaração de filiação, e ele passa a ter o poder de Deus, ele tem, então, aí essas prerrogativas divinas, mas não inerentes a si mesmo. É apenas algo que ele recebeu de Deus. Então, Cristo seria divino apenas enquanto estava sendo portador e estaria exercendo o poder de Deus diante dos homens, mas não seria Deus em si mesmo. Ele nega esse conceito da divindade de Cristo. Agora, o que é estranho também no pensamento de Fausto Socino, pelo menos na minha opinião, é que, apesar de ele defender que há um só Deus, e, portanto, apenas ele seria digno de adoração, e que Cristo não é Deus, mas é um homem, portanto, uma criatura, ele, no entanto, defende que Cristo merece adoração. Apesar de, às vezes, dizer que o que é adorado em Cristo não é ele mesmo, a sua pessoa, mas o Deus, ou o poder de Deus que está nele. No entanto, é difícil de conciliar esse pensamento quando você tem um único Deus e, ao mesmo tempo, alguém que não é Deus, mas que deve ser adorado, pelo menos que merece ser adorado. Esse culto a Cristo, ele não apresenta como sendo obrigatório, não apresenta também como sendo condenado, mas apresenta como sendo desejável, porque ele diz que o ser humano, ele é fraco, ele é falível, ele não consegue se aproximar diretamente de Deus e, portanto, ele precisa de alguém que o leve a Deus e alguém que seja um caminho para ele chegar a Deus, o que é difícil de entender, porque ele não vê Cristo como mediador, não entende Cristo como no seu ofício de sacerdote, mas ele defende que Cristo é uma das formas como o homem chega a Deus através dessa adoração, e também nós vamos ver adiante através da fé em Cristo, que ele entende que seja necessária. Cristo, então, é um homem, mas que, porque tem o poder de Deus, ele merece ser adorado, e é uma das maneiras como os homens podem se elevar e chegar a Deus através dessa adoração a Cristo. Quando ele trata de textos que falam da pré-existência de Cristo, ou de textos como lá em João capítulo 3 e João capítulo 6, onde o próprio Cristo fala do Filho do Homem que desceu do céu, que veio de Deus, né, o pão que desceu do céu, no capítulo 6, aí Fausto tem uma dificuldade e ele foi bastante criativo, trouxe algo que acho que ninguém, nem antes nem depois dele, na história da teologia, apresentou esse pensamento, porque ele diz que Cristo, sendo homem, ele, no entanto, durante a sua vida terrena, embora que não há nenhum registro disso nas Escrituras, obviamente, mas ele diz que Cristo foi levado ao céu. Ele fez uma visita ao céu para lá receber de Deus diretamente aquilo que ele traria de revelação. E ele justifica dizendo que se Moisés recebeu revelação direta de Deus, e se Paulo foi levado ao céu e recebeu também revelação direta de Deus, então nada mais justo do que Cristo também tivesse essa visita ao céu, tivesse também esse momento de receber uma revelação direta, uma revelação que o Pai lhe daria. E então ele mesmo assume que isso é novidade, que isso é algo muito novo até para eles mesmos, mas ele defende essa visita celestial de Cristo enquanto estava na Terra, mesmo sendo homem, e é algo bem, bem estranho na teologia de Fausto Socino. Nós vemos que a cristologia do socinianismo, ela se parece, então, em alguns pontos com o adocionismo de Paulo de Samosata, quando vê Cristo
que recebe o poder de Deus, que se torna divino por ser empoderado pelo Pai, ou por receber um poder de Deus, o que não é algo que a ortodoxia sustentasse há muitos anos nos concílios. Esse tipo de entendimento sobre Cristo já havia sido condenado, mas nós vamos encontrar aí no socinianismo essa, vamos dizer aí, ressurreição de algumas heresias cristológicas antigas. Ele vê Cristo, então, como apenas um agente humano, empoderado por Deus, e que é o grande modelo a ser seguido. Na antropologia, sua doutrina do homem, né, ele nega o pecado original, nega que o homem tenha, em algum momento, caído e essa sua culpa tenha se estendido aos seus descendentes, e nega que essa capacidade do homem de praticar o mal, o pecado, seja fruto de sua queda. Ele entende que o ser humano, desde o primeiro momento, foi criado livre, e essa liberdade é que faz ele escolher o bem ou o mal, e apenas olhando para o Evangelho, olhando para a lei de Deus que Cristo revelou e de que foi o grande modelo, o homem consegue fazer aquilo que o torna merecedor da vida eterna, da salvação. Para ele, então, o homem nasce ou moralmente neutro ou moralmente bom. Não há no homem nem uma maldade, uma pecaminosidade inerente, e nem uma culpa que ele tenha herdado dos seus ancestrais. Portanto, ele nega, de qualquer forma, que se olhe aí o conceito do pecado original. Ele também nega que o homem foi criado com uma justiça e santidade originais, algo que o arminianismo e o wesleyanismo vão afirmar categoricamente, né? A imagem de Deus no homem vai mostrar-se nesse aspecto também. O homem recebeu justiça e santidade de Deus. Armínio defende isso, o Wesley até amplia essa visão da imagem de Deus no homem. A imortalidade como algo que Deus teria dado também ao homem como um dom sobrenatural, aí não como a imagem natural, mas como parte da imagem de Deus sobrenatural, espiritual. Ele nega essa visão. Para ele, então, o homem nasceu neutro, foi criado desde o princípio livre. Ele crê que o livre-arbítrio não só existia no primeiro homem, mas que permaneceu intacto em todos os descendentes, mesmo depois que o homem cometeu o seu primeiro pecado, que para ele não foi a queda, não foi um pecado que impregnou e que foi transmitido aos descendentes, mas mesmo quando o homem pecou pela primeira vez, este homem, ele não perdeu o seu livre-arbítrio em nada, nem foi diminuído, nem ficou incapacitado de alguma forma. Ele não vê sequer o homem como doente nesse aspecto do livre-arbítrio. Ele entende que, na realidade, a liberdade é a base e é a fonte para a virtude. É necessária essa liberdade para que o homem possa não só praticar a virtude, como também para que o homem possa ser recompensado justamente por Deus, por cumprir ou não a justiça que é apresentada no Evangelho e, além de revelada em Cristo, cumprida na sua própria pessoa. A soteriologia, que é um dos pontos principais do pensamento sociniano, ele entende que o grande conhecimento de Deus é exatamente buscar conhecer a Deus para a salvação, mas ele aí se afasta muito daquilo que é a soteriologia reformada. Ele nega a predestinação em qualquer aspecto, especialmente a predestinação calvinista, de que Deus escolheu alguns homens
para salvar e outros para condenar, independentemente do que eles tenham feito, e apenas para sua glória e por uma decisão incondicional, ele nega veementemente. Vamos lembrar que o seu tio, que foi o grande formulador desse pensamento, foi um grande opositor de Calvino, e certamente isso ficou impregnado nos seus escritos, mas ele também nega a morte de Cristo como sendo expiatória, como sendo uma satisfação penal pelos pecados. Ele acha que pecado não pode ser transmitido, culpa não pode ser transmitido, pecado não pode ser pago por outro, de forma que ele entende que apenas a virtude, que é o bom uso da razão ao se seguir o evangelho ou aquilo que Jesus mostrou ser o caminho para Deus, é o que leva o homem à salvação. Inclusive, tem um pensamento que é interessante e que ele faz uma sustentação, ou pelo menos tenta fazer uma sustentação bíblica bem interessante, é que ele afirma que o perdão é dado na Bíblia exclusivamente como expressão da graça, ou da misericórdia divina, mediante o arrependimento do penitente. Então, ele vai citar casos do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento. Nós temos ali a parábola do credor incompassivo, onde ele vai dizer, não houve nenhum pagamento, não houve nenhum tipo de satisfação, apenas houve a concessão do perdão mediante o arrependimento de alguém, ou no caso da parábola, sem o arrependimento, mas ele vai citar porções do Antigo Testamento, onde Davi e outros se arrependeram e, portanto, simplesmente receberam o perdão divino. Além do mais, ele vai alegar que nós fomos ordenados nas Escrituras a perdoar, assim como Deus nos perdoou, ou como Cristo nos perdoou. Então, ele diz, se o perdão depende de uma satisfação, de um pagamento, então, como o nosso perdão poderia ser doado, né, poderia ser dado se não houver o pagamento, a satisfação também dessa culpa, dessa ofensa contra nós. Então, ele parte daí para sustentar que não há necessidade da expiação, não há necessidade da morte de Cristo para uma satisfação penal dos pecados. Mas, apesar de defender essa ideia, ele sustenta que há uma necessidade de se crer em Cristo para a salvação. Sustenta que a fé em Cristo ela é necessária, porque o homem, sendo fraco, sendo falho, ele pode até dar um primeiro passo para Deus, mas ele não tem a condição de realmente continuar, e ele precisa de algo maior do que ele, algo que venha de fora, algo exterior a esse homem, e que lhe dê uma razão maior, ou que lhe dê um direcionamento maior, e ele enxerga esse auxílio externo como sendo a fé em Cristo, que ele entende que é necessária para a salvação. Porém, essa fé, ele diz que nasce do livre-arbítrio humano, orientado pela razão. O homem, apenas com a sua razão, consegue enxergar nos mandamentos que Cristo traz e no próprio exemplo de Cristo o melhor caminho para Deus. Ele escolhe, então, ou não seguir esse caminho, e caso faça essa escolha, a fé em Cristo, ou seja, a fé não é necessariamente a fé na pessoa, nem na obra de Cristo, mas é especialmente a fé no ensino de Cristo, no que Cristo ensinou. Porém, ele coloca essa fé como sendo algo necessário a ser praticado para que o homem possa se salvar. De forma que, então, nós podemos entender que o pensamento de Fausto Socino quanto à soteriologia, ele se aproxima do semi-pelagianismo. Embora que na justiça e na negação, na justiça original e na negação do pecado original, ele tem uma justiça pelagiana, né? O homem pode dar o primeiro passo e pode seguir adiante, assim ele defende, mas
nesse momento da sua soteriologia, ele se aproxima do semi-pelagianismo ao dizer que o homem pode dar o primeiro passo a Deus, mas ele precisa, de alguma forma, do auxílio externo. Só que esse auxílio externo não é a graça de Deus no sentido em que Deus capacita, em que Deus age no homem, mas sim a graça apenas revelada no Evangelho, ou seja, a simples exposição dos mandamentos e o exemplo de Cristo, que é também esse estímulo exterior que faz com que o homem possa seguir a sua caminhada em direção a Deus. Dá para notar já que há uma diferença enorme na soteriologia do socinianismo e a soteriologia arminiana, né, que enxerga praticamente tudo diferente do que aqui Fausto Socino defende, e eu vou pontuar isso mais adiante. É estranho demais alguém achar que o Jacó Armínio e seus seguidores são socinianos, porque em nada se aproxima do socinianismo a teologia e a soteriologia arminiana, né? Ainda, Fausto negava outras doutrinas, como, por exemplo, ele negava a existência do inferno. Ele dizia que o inferno era apenas uma metáfora que Jesus utilizou. Ele negava também a autoridade apostólica e, por isso, também negava o perdão sacramental. Isso também é ponto em que muitos dos reformadores rejeitaram essa doutrina católica, né? Mas ele, ao contrário dos demais reformadores, reformadores magistrais, ele negava o batismo e a ceia como sendo sacramentos ou até mesmo como sendo meios da graça. Ainda que alguns dos reformadores, né, houve uma divergência muito grande aí nesse pensamento, especialmente quanto à ceia do Senhor, a presença de Cristo nos elementos. No entanto, os reformadores, de uma forma em geral, todos veem a ceia e o batismo como meios da graça, assim como a palavra, a oração, mas Fausto negava isso, e também ele negava a necessidade da igreja para a salvação. Não só para a salvação, mas até para que houvesse essa comunhão e houvesse esse cumprimento dos mandamentos. Ele enxergava a igreja apenas como uma escola, né? Uma reunião pedagógica, onde as pessoas se reuniam para estudar o Evangelho, conhecer o Evangelho, ouvir a pregação do Evangelho, já que ele dá grande ênfase à razão e ao conhecimento que vem da palavra. Então, a visão que ele tem da igreja é apenas como uma comunidade didática em que as pessoas são ensinadas. Com isso, ele também rejeita a igreja, a necessidade da igreja formal, a necessidade da autoridade apostólica, a necessidade da sucessão apostólica, a necessidade de consagrações de cargos, de hierarquia. Ele não era favorável à igreja no sentido formal, tanto que nunca aceitou qualquer cargo na igreja polonesa, de que ele se tornou o principal teórico, mas não assumiu nenhum cargo oficial por rejeitar, tinha essa visão da igreja como sendo algo muito informal e apenas necessário para ensino. Uma parte positiva do pensamento de Fausto Socino é que ele era um pacifista e teve, inclusive, muitos problemas por causa disso, porque o governo começou a querer armar as comunidades para que defendessem o seu território da invasão dos turcos, e ele se opôs. Ele foi contra, dizendo que o ensino de Cristo não dava qualquer sustentação para que o homem matasse outro, e qualquer que cometesse esse pecado estaria totalmente fora daquilo que Jesus ensinou e, portanto, jamais poderia obter a vida eterna, que consistia no cumprimento dos mandamentos. Ele apenas abriu uma exceção, posteriormente, que um cristão poderia usar armas apenas para amedrontar
o inimigo. Não sei se isso funcionaria, alguém só com uma arma para tentar impor qualquer medo, sem dispará-la, mas parece que foi uma concessão exatamente para tentar evitar uma perseguição maior, até mesmo a ideia de usar armas para defender a sua propriedade, a sua terra, a sua pátria, ele rejeitou, porque dizia que a pátria dos cristãos não é aqui, que nós não temos pátria terrena, e, portanto, não deveria o cristão envolver-se nesse tipo de defesa, de disputa, e com isso ele leva o seu pacifismo a uma posição bem radical. Essa, basicamente, é a teologia de Fausto Socino, naquilo que nós pudemos pesquisar e entender, e vemos que ele, de fato, tem uma visão muito otimista do homem, uma visão muito reduzida de Cristo e de sua obra, uma visão em que a liberdade alcança um espaço muito proeminente, o livre-arbítrio é imprescindível e é algo presente no homem o tempo todo. No entanto, tem uma salada de heresias aí, não é? Um pouco de arianismo, um pouco de adocionismo, um pouco de outras heresias cristológicas, e que, de fato, faz da teologia de Fausto Socino uma coxa de retalhos que não tem muita coerência, no meu ver, em alguns pensamentos, né? Cristo não é Deus, mas deve ser adorado, é apenas um exemplo, mas a fé nele é necessária para a salvação, e por aí nós vemos essas questões. Bom, o arminianismo, obviamente, tem uma posição bem diferente do socinianismo em diversos pontos. Eu quero citar apenas alguns deles. A criação do homem, à imagem de Deus, o que lhe daria justiça, santidade, que lhe foi dada por Deus, a imortalidade, pelo menos, estaria à disposição deste homem desde que ele foi criado, embora a morte foi sempre apresentada, pelo menos, como uma possibilidade, se ele pecasse, não é? A depravação total do homem, conforme o arminianismo defende claramente, que Armínio deixa claro que o homem precisa da graça de Deus, não pode dar nem o primeiro passo sem essa graça que é absolutamente necessária para a salvação, que o livre-arbítrio não está apenas ferido, não está apenas enfermo, ele está totalmente destituído de qualquer força, está tão destruído no homem que ele não tem qualquer capacidade de dar o primeiro passo, ele está num estado de inabilidade espiritual para dar o primeiro passo para Deus. Então, a graça é absolutamente necessária, e a graça não é apenas a revelação por meio do Evangelho, a graça é, de fato, a ação do Espírito Santo no coração do homem, que o convence, que o liberta, que o capacita, e que lhe faz ver que a morte de Cristo em seu favor é o que pode lhe dar a salvação. A fé em Jesus como Salvador é necessária para a salvação. O arminianismo também vai defender aí a divindade de Cristo, que Armínio faz exposições no seminário sobre o tema e outras, em muitos dos seus escritos, fica claro que Cristo é Deus, e também a morte expiatória de Jesus. Alguns arminianos depois vão ter um pensamento um pouco diferente daquilo que é a satisfação penal no calvinismo, mas sempre há, majoritariamente no arminianismo, a ideia de que Cristo morreu para pagar o preço pelo pecado dos homens, e isso é o que faz com que eles possam receber o perdão de Deus. E a realidade da Trindade, que é também algo que o pensamento arminiano diverge completamente da teologia de Fausto Socino, de forma que há diferenças enormes
nessa construção teológica que nós podemos perceber entre um e outro pensamento, e é difícil você querer dizer que o arminiano é sociniano, aliás, é impossível se você conhecer realmente qual é o pensamento dele. Bom, vendo como houve um ponto de contato aí do socinianismo na Holanda, nós vemos que a partir já do finalzinho aí do século XV, nós temos a chegada do socinianismo nas Províncias Unidas dos Países Baixos, com alguns pensadores que trouxeram uma certa influência, mas que foram duramente combatidos pelos contra-remonstrantes, e nós estamos aí falando já, né, bem próximo, 1598, bem próximo ao tempo da morte de Armínio do Sínodo de Dort. Então, houve a presença ou a chegada dessas ideias na Holanda, mas nem os contra-remonstrantes, nem remonstrantes assumiram qualquer dessas influências. Hugo Grossio, né, que é um remonstrante importante, ele interagiu com a obra de Fausto Socino, mas apenas na questão dos direitos civis, especialmente nessa questão da liberdade, no direito à defesa, no direito ao uso de armas, e também nas questões de interferência do Estado, né, já que o Hugo Grossio era também jurista e, portanto, ele interagiu com essa obra e com seguidores de Fausto Socino, mas apenas nessa questão civil. Em 1632, a igreja lá reformada, a igreja menor, a igreja polonesa, através de um sínodo, resolveu escrever aos remonstrantes pedindo uma união com eles, uma espécie de uma aliança teológica, mas os remonstrantes, já precavidos e devido a muitos problemas que já estavam tendo na Holanda, ou que já tinham tido, né? Aqui nós já temos depois do Sínodo de Dort, eles nunca escreveram, nunca deram resposta nem positiva, nem negativa, o que ficou claro que eles, de fato, não queriam associar-se ao socinianismo, negando, então, essa aliança com eles, o que deixa claro que o pensamento era bastante divergente. Mas os socinianos, por terem sido muito perseguidos lá na Polônia e em outros lugares, proibidos de confessar a sua fé, até a pena de morte foi declarada como sendo a pena para quem fosse antitrinitário, então eles acabaram fugindo, se espalhando, e vieram para a Holanda, onde eles se juntaram aos menonitas. Mas isso já a partir do ano 1660, então já é mais tardio, isso já está mais distante de Armínio, né? Mas a primeira tradução do Catecismo Jacobiano, que é a sua base doutrinária, né, a síntese do pensamento de Fausto Socino, ele foi publicado em inglês em Amsterdã. Depois que eles estavam estabelecidos na Holanda, é que eles conseguiram fazer essa publicação e expandir mais esse pensamento do Fausto Socino. No entanto, isso não tem nada a ver com o arminianismo, com os remonstrantes, mas principalmente isso se deu porque a Holanda era um país que era muito tolerante. Então, a partir da Holanda, eles influenciaram o pensamento em boa parte da Europa, especialmente entre aqueles que eram descontentes com a teologia dos reformadores magistrais, alguém que não era muito favorável ao pensamento da predestinação e outros, a defesa da interferência do Estado na igreja, ou dessa união de Estado e igreja, que estava bem presente nos reformadores magistrais. Então, esses descontentes
e, ao mesmo tempo, pessoas que valorizavam muito a liberdade humana, livres pensadores, humanistas, acabaram absorvendo parte desse pensamento de Fausto Socino, ou foram influenciados por ele, especialmente na Holanda, porque havia realmente uma tolerância muito grande com essa liberdade de pensamento. Quem estudou aí a ideia da religião na Holanda sabe que sempre houve uma certa tolerância, uma certa flexibilidade neste país em relação ao pensamento. Então, há uma presença do socinianismo na Holanda, mas isso não tem nenhuma ligação direta com os remonstrantes e nem tem qualquer associação do pensamento dessas duas correntes aí teológicas. Não dá para associar o socinianismo com o arminianismo por causa dessa presença deles na Holanda. E olhando o todo, nós podemos ver que há pontos cruciais que divergem completamente do socinianismo e do arminianismo. Não é possível conciliar esses dois pensamentos, essas duas formas de entender salvação, a obra de Cristo, a fé e a condição do homem após a queda, porque, de fato, eles são muito divergentes. Então, chegando já às nossas considerações finais sobre esse estudo do socinianismo e seus pontos de interação ou divergência com o arminianismo, eu diria que o pensamento unitário do socinianismo, primeiro, ele se tornou atraente para muita gente porque ele é muito simples. É um só Deus, Pai de Jesus, e que tem uma força que age no mundo, que é o Espírito Santo. Enquanto que a teologia da Trindade é algo muito complexo, que até hoje os teólogos debatem e tentam entender, e não é fácil de explicar, e, portanto, é muito atraente a simplicidade do unitarismo, e isso fez com que esse pensamento de Fausto Socino alcançasse muita gente simples. Também é esse apelo à moralidade, né, que é algo que nós vamos encontrar presente também no pelagianismo, e que muitas vezes o pensamento calvinista, o pensamento agostiniano, defendia o monergismo, né, a ação de Deus, a vontade de Deus apenas em salvar, em santificar o homem. Isso fazia com que muita gente, então, vivesse uma vida despreocupada quanto à moralidade e às virtudes, delegando tudo à ação de Deus para que ele fosse santo. Isso fez com que Pelágio se opusesse a Agostinho, e esse apelo à moralidade, à virtude, é algo que sempre está presente na religião, é algo que faz com que as pessoas sejam atraídas, porque veem que a boa religião, as pessoas de bem, devem procurar ser virtuosas e fazer coisas boas. O grande problema é que, quando você coloca essa moralidade como sendo o caminho para a salvação, você não só se afasta do que é o pensamento bíblico, e o arminianismo defende essa visão da Bíblia, que o homem não pode chegar a Deus simplesmente por sua própria força ou por sua virtude, mas a moralidade como meio de salvação vai colocar sempre aquela dificuldade. Será que eu já alcancei o padrão de Cristo? Ou será que eu já consegui fazer o que é suficiente? Esse apelo à liberdade humana sempre foi atraente também para os homens, já que muita gente crê que é perfeitamente livre, que o homem tem que ser totalmente livre, que se o homem não for livre, ele não pode ser condenado por Deus. No entanto, essa liberdade, ou seja, o livre-arbítrio, podendo fazer qualquer tipo de escolha, inclusive de buscar a Deus por sua própria força, não está no pensamento arminiano,
que entende que o arbítrio é liberto quando a graça de Deus age no coração do homem, mas por si mesmo o homem não tem essa liberdade. Porém, no socinianismo, isso se torna atraente. As pessoas brigam pela liberdade, defendem a liberdade, portanto, isso faz desse pensamento algo que muitas pessoas gostavam de seguir. É um ponto positivo em relação ao socinianismo essa rejeição à violência, que muitas vezes nós vamos encontrar algo diferente nos reformadores magistrais, muitos deles usaram a diferença, inclusive contra dissidentes, embora que alguns dos reformadores radicais também fizeram uso da violência, alguns bem radicais, mas nós vamos encontrar esse uso da violência não só em Calvino, na questão não só de Miguel Serveto, mas em outros. Nós vamos ver Zwinglio também, né, mandando afogar os anabatistas, o que era um absurdo, e o socinianismo, ele é contra a violência, defende o pacifismo, e, portanto, se torna algo atraente também nesse tipo de pensamento. Porém, olhando o conjunto da obra de Fausto Socino, nós podemos entender que há uma divergência muito grande em relação ao arminianismo. Não dá para você defender que as duas visões sejam coerentes, possam caminhar lado a lado, não só na questão do pensamento sobre Deus e sobre o homem, mas especialmente na questão da salvação, no mecanismo para a salvação, na participação de Deus e do homem nesta obra de salvação. Não dá para conciliar o pensamento sociniano com o arminianismo. Quando nós olhamos para essa ideia do homem sendo capaz de dar o primeiro passo e até todos os passos em direção a Deus, nós vemos que, então, o homem começa a sua caminhada e ele vai sozinho até o fim, ou ele, no máximo, precisa de uma ajuda no meio do caminho para chegar lá. Mas a iniciativa é humana e ele pode chegar até a salvação por sua própria força ou, no máximo, com algum auxílio, que, no caso do socinianismo, é um auxílio apenas externo, da lei e do exemplo. Enquanto que no arminianismo, assim como no calvinismo, nós temos uma iniciativa plenamente divina. É Deus quem toma a iniciativa de ir em direção ao homem. Sendo que no arminianismo, Deus é quem começa esse processo, ele é que vai até o homem, mas a partir daí o homem caminha juntamente com Deus, naquilo que é chamado de sinergismo evangélico, ou seja, o homem não resiste a que Deus lhe conduza e vai junto com ele nesse processo. Enquanto que no calvinismo há a iniciativa e toda a caminhada realizada unicamente por Deus. O homem é muito passivo nesse processo. Talvez nessa ideia de se opor ao monergismo e à predestinação calvinista, então, houveram pensadores como Fausto Socino que vão a um extremo, assim como aconteceu antes com Pelágio e Agostinho. Nisso, nós vemos o arminianismo muito mais equilibrado ao manter a iniciativa divina para a salvação como absolutamente necessária, e a visão bíblica que nós temos, mas, ao mesmo tempo, ver que o homem tem uma responsabilidade nesse processo, quando ele, sendo alcançado pela graça, pode resistir ou não a essa ação divina, a essa ação do Espírito Santo no seu coração, que no pensamento arminiano não é apenas uma energia, uma força, mas é o próprio Deus, a pessoa de Deus agindo no coração do homem, capacitando este homem. No pensamento sociniano, o livre-arbítrio está presente, intacto, agindo em todo o tempo. No pensamento arminiano, esse livre-arbítrio está morto, mas ele é restaurado pela graça, porque o livre-arbítrio é exatamente
o ponto de ação da graça. A graça age exatamente libertando, restaurando aquilo que foi perdido, em termos de o homem poder buscar a Deus ou viver de maneira a agradá-lo. Isso só é possível pela ação da graça e a capacitação que essa graça traz. No socinianismo, não, há uma caminhada, então, puramente humana, e nisso ele é muito positivo, né? Tem uma antropologia muito positiva, enquanto que no arminianismo nós temos uma antropologia pessimista. O homem não pode fazer isso sozinho, mas tem uma visão muito otimista da graça. A graça é capaz de restaurar, de conduzir e fazer com que esse homem possa ir até o fim. Assim, vemos que, na minha visão, a teologia de Fausto Socino, ela tem um misto de diversas heresias que foram condenadas pela igreja, tem uma ênfase muito grande na liberdade humana, e tem uma desconsideração da obra de Cristo, que faz com que seja totalmente diferente, divergente do pensamento reformado tradicional, do pensamento reformado ortodoxo, aí incluindo o arminianismo, que difere do calvinismo na questão da predestinação e a extensão da morte de Cristo, e a questão da apostasia, mas que, no que diz respeito aos cinco solas, né, está perfeitamente alinhado com o pensamento reformado, enquanto que o socinianismo vai se distanciar demais dessa realidade. Somente quem não estudou alguma coisa sobre o pensamento de Fausto Socino pode chamar os arminianos de socinianos, ou alguém que estudou, mas resolveu desconsiderar isso, porque, infelizmente, também existem aqueles que, mesmo conhecendo, preferem não citar a verdade para não perder a sua razão, que é sustentada em espantalhos. No entanto, me alegra em poder trazer essa contribuição dessa pesquisa sobre o socinianismo e a publicação em português dessa pesquisa, que vai ajudar certamente a conhecer o pensamento de Fausto Socino e diferenciá-lo completamente do pensamento arminiano, de forma que não aceitamos de nenhuma forma essa associação, esse rótulo de que o arminianismo é sociniano, é pelagiano, é semi-pelagiano, porque nós nos diferenciamos desses pensamentos de uma maneira muito clara, e agora creio que fica mais fácil para se entender e se defender aí o pensamento arminiano. Aqueles que quiserem ler a pesquisa conforme ela foi publicada, o livro foi lançado recentemente, é uma organização do pastor Vinícius Couto. Vou deixar que ele fale mais sobre o livro em tempo, porque são diversos capítulos, mas um estudo extraordinário da religião no período da Reforma nos Países Baixos, lá na Holanda, né? E que ajuda bastante a entender as influências, a presença de diversos pensadores, o que aconteceu antes e depois do Sínodo de Dort, e nesse meio conhecer também a teologia sociniana, que certamente vai auxiliar para nós entendermos quanto e de que modo essa teologia pôde influenciar e ser influenciada, e, ao mesmo tempo, que tipo de influência, se é que houve, sobre o pensamento arminiano. Então, queridos, essa é a aula que nós preparamos para trazer a vocês. Eu creio que já podemos explorar, de uma certa forma, os pontos principais dessa teologia. Aqueles que não me conhecem ou não me seguem, o meu perfil lá no Instagram, PR Kleber Maia,
Tenho também o canal no YouTube, que chama-se Graça e Poder, onde há um material publicado, inclusive, sobre arminianismo, e tem algumas publicações aí que os irmãos vão encontrar também. Recentemente, lancei também um curso sobre... um curso para ajudar os pregadores na composição dos seus sermões. Você vai lá no meu perfil no Instagram e pode encontrar também essa ajuda para você que é pregador. E eu quero aqui agradecer o convite tão honroso para mim do Seminário Batista Livre, que tem trazido essa teologia arminiana em alto nível, com a pós-graduação, e fico muito honrado de poder trazer aqui a minha contribuição a um ditado na minha terra que diz que em terra de gigante, pigmeu fica sentado. Por isso que eu não me levantei para dar aula, porque tem muita gente boa realmente aí, me alegro de poder trazer a minha contribuição aqui, e fico agora à disposição, se houver alguma pergunta fácil, que é para não prejudicar a amizade, e que a gente possa responder de alguma forma aí. Pastor Jamieso, estou à disposição. Opa, muito bom. Pastor Kleber, que delícia, viu? Que show de aula. Assim, muito didático, muito objetivo. Professor há muitos anos é assim, né? Acostumado a ensinar, sabe como dosar o conteúdo de maneira a ficar profundo, ao mesmo tempo abrangente, né? Para que o pessoal tenha aí uma cosmovisão geral. Eu retomo a minha palavra, Kleber, dizendo que eu mesmo não tenho um conhecimento mais amplo desse tema. Para mim é novidade também, como muita coisa que eu tenho visto na nossa própria pós-graduação. O Vinícius tem trazido, assim, contribuições muito interessantes, a nossa grade curricular com algumas abordagens realmente novas, porque a gente pensa no arminianismo mais basicamente o facts, né? E há desdobramentos, há questões históricas muito relevantes. Então, assim, eu quero te parabenizar pela magistral aula, que fica aqui disponível no nosso canal, no YouTube, canal do Seminário Batista Livre. E eu quero abrir para as perguntas, mas antes, enquanto vocês preparam aí perguntas objetivas para o professor, vou tentar aproveitar aqui umas 3, 4 perguntas, eu quero fazer uma colocação, e você tem liberdade de me corrigir, Kleber, aqui te prestando atenção, e esse tema da sistemática me envolve bastante, porque eu tenho aí uma veia apologética, né, e eu estou ficando com raiva do Fausto, é isso mesmo? Eu poderia, agora eu vou acrescentá-lo nos meus slides de apologética como um heresiarca, né? Então, assim, lá na Bíblia Apologética de Estudo, que eu fui o editor da Bíblia, nós publicamos uma seção no apêndice, os heresiarcas, né? Os grandes hereges da história do cristianismo. Eu vou colocar... faltou o Fausto Socino aí. Então, assim, fiquei muito impressionado como ele conseguiu distorcer tudo da ortodoxia. E aí eu coloco para você da seguinte forma: estaria correto dizer que o socianismo, né, ele passa a ser ele tem uma estrutura doutrinária muito mais completa do que o arminianismo? Ele é uma tradição teológica muito mais completa, enquanto o arminianismo está mais restrito à soteriologia propriamente dita?
Eu diria que talvez o que se conhece, né, o que se fala do socinianismo, que realmente no Brasil é muito pouco, abrange outras questões, já que eles tinham essa defesa antitrinitária e, portanto, focavam bastante na doutrina de Deus. Mas, quando nós comparamos com os escritos de Armínio, nós vemos que Armínio escreveu bastante sobre outras doutrinas que nós, geralmente, também só conhecemos mais o facts, né, os 5 pontos tradicionais do arminianismo clássico, mas na teologia de Armínio se encontra muita informação preciosa, muita defesa excelente sobre a doutrina de Deus, sobre muitos outros pontos doutrinários importantes, e na realidade, o pensamento do Keith Stenglin, por exemplo, é que a doutrina de Deus é a doutrina central, o pensamento sobre Deus é o pensamento central do arminianismo, e com isso nós vemos que Armínio tinha uma doutrina bem consistente. Agora, faltou ao Armínio e os remonstrantes, talvez, tempo para fazer uma obra em que o pensamento todo estivesse exposto sistematicamente. E os socinianos escreveram o Catecismo Jacobiano, que já é uma obra mais consistente nesse aspecto, que talvez por isso a gente consiga ver essa unidade maior, que no arminianismo faltou por falta dessa teologia sistemática arminiana lá no início. Talvez seja até pela morte tão precoce do Armínio, né? Sim. Eu fiz uma conta rápida aqui, eles foram contemporâneos, mas Fausto viveu aí quase 70 anos, Armínio morreu com menos de 50, né? No auge da sua produção acadêmica, né? Historicamente, a gente conhece isso. Ou seja, se Armínio tivesse vivido mais uns 20 anos, talvez, tivesse passado aquele tempo de muito acirramento que produziu muito estresse para ele, né? E ele talvez tivesse alcançado um tempo de mais calma e produzido documentos de fé, desenvolvido melhor, né? Sistematizado melhor, né? O que você acha? Exato, eu penso que realmente se houvesse um tempo de vida maior, Armínio conseguiria produzir muito. Também é lógico, a gente sempre pensa se é possível, mas a gente não sabe o que aconteceria com ele no Sínodo de Dort, se ele teria o mesmo destino de Barneveld, ou se seria... se fugiria da prisão dentro de uma caixa de livros, como o Hugo Grossio. Enfim, tem muita possibilidade, mas, de fato, eu creio que se Armínio tivesse um tempo mais tranquilo e mais anos de vida, ele poderia produzir obras mais sistemáticas e mais consistentes, o que nos daria realmente um pensamento mais amplo desse grande teólogo, e isso faltou naquele momento, né? Embora que também nós não temos no Brasil obras importantes que não chegaram até nós, dos remonstrantes, né? Nós temos ali figuras importantes que produziram obras de grande peso, mas que não chegou até nós ainda, pelo menos em português. Quem sabe mais adiante a gente tem acesso a esses escritos para ver como que esse pensamento foi sistematizado a partir dos remonstrantes, né? Muito bom. Legal. Bem, eu vou aproveitar aqui por causa do horário também. Então, o Rodrigo Bastos, ele pergunta o seguinte: gostaria de compreender melhor qual o valor dado à graça e sua ação pelos socinianos. Havia um projeto de caráter político? Então, 2 perguntas, né? Essa questão da graça entre os socinianos e se havia um projeto de caráter político por parte deles. No que diz respeito à graça, eles apenas
viam da parte de Deus uma ajuda, né, uma ação para que o homem pudesse ser salvo, unicamente na revelação, através de Cristo, do Evangelho. Então, é o meio como o homem poderia ser auxiliado por Deus, um auxílio completamente externo, né? Eles não têm a ideia da graça do Espírito agindo no coração, então o conceito de graça preveniente, nada disso. O homem já tem, na visão dele, tudo que precisa interiormente para escolher fazer o que é correto, ele só recebe um estímulo externo, que é o Evangelho revelado nas Escrituras, que ele avalia com a sua razão, e o exemplo de Cristo, que é o grande modelo a ser seguido. Então, a graça seria para eles apenas isso, menos, eu diria até, do que a gente encontra no semi-pelagianismo, porque no semi-pelagianismo a graça ainda é uma ação de Deus que vai auxiliar o homem nessa caminhada. Mas no socinianismo não é mais do que um auxílio externo do Evangelho e do exemplo de Cristo. Projeto político é exatamente negativo. O Fausto Socino era terminantemente contra intervenções do Estado ou união com a Igreja. Nisso ele ia contra os reformadores magistrais. Inclusive, foi desobediente à obrigação do Estado de eles pegarem armas para se defender contra os turcos. Então, ele defendia até uma certa desobediência civil em defesa do pacifismo, contrário à imposição. Ele dizia que o Estado não tinha o direito de mandar o homem pegarem armas. No que Hugo Grossio, no que conversa com o pensamento dele, vai divergir, porque vai separar entre obrigações religiosas e civis, e ele vê o Estado podendo interferir nessas questões civis. Então, nenhum tipo de projeto político e nenhum tipo de interação entre igreja e Estado era defendido pelo socinianismo. Seu microfone, pastor. Acho que está... Obrigado. O Rodrigo é aluno da nossa pós, muito boa pergunta. Agora, o Tiago Paes, ele pergunta, pastor, a influência de Fausto sobre os anabatistas foi maior ou o inverso? Quem influenciou quem, né? É uma pergunta que eu acho que não é fácil da gente responder, talvez por falta de uma confissão de algum dos lados aí. O que é certo é que eu diria que o socinianismo, ele apresentou aos anabatistas um pensamento mais organizado e que, em alguns pontos, era similar à ideia deles, né? Eles, geralmente, os anabatistas, eles eram contra o monergismo, eles defendiam, né, um certo sinergismo aí no pensamento para a salvação do homem. Eles eram contra essa intervenção ou essa união de Estado e Igreja, e o Fausto Socino era solidário a esse pensamento deles. Agora, na maioria das vezes, o que nós vemos nos anabatistas é que eles criam na necessidade da obra de Cristo para a salvação. Pelo menos é o que nós vamos ver nos mais conhecidos, como Menon Simons. Então, eles não conseguiram influenciar o socinianismo nisso, e também na questão trinitária, o socinianismo, ele não herda esse pensamento dos anabatistas, até onde eu consigo ver. Eu diria que Fausto foi o camarada que conseguiu dar pelo menos uma roupagem aquelas ideias muito soltas que havia nos anabatistas, mas é difícil tentar entender até que ponto o movimento anabatista conseguiu influenciá-lo. Eu diria que ele, na realidade, uniu alguns pensamentos que eram favoráveis
e colocou tudo dentro daquilo que é a sua forma de ver, então não há uma influência dos anabatistas para ele, eu diria que é muito maior dele para o movimento da reforma radical, que aí é representado pelos anabatistas. Seu microfone de novo, pastor. Eu fecho o microfone aqui para evitar ruídos para você e esqueço. Me desculpem, pessoal. Não, tranquilo. Mas agradecendo ao Tiago aí pela participação na pergunta. E agora um blog do Vladimir, né, do Teologia Pentecostal Assembleana. Houve acusações de que Armínio defendia pressupostos socinianos. Se sim, de quem partiu essas acusações? Essas acusações, elas partiram muito provavelmente dos chamados contra-remonstrantes. Houve, entre eles, professores que estudaram e combateram o pensamento sociniano. No entanto, é o grande problema que nós vemos, que se coloca tudo num único pacote. Tudo que não é calvinista, tudo que é contrário ao pensamento calvinista, reformado, é colocado como se fosse num único pacote. Então, os contra-remonstrantes, eles, na realidade, não estavam dispostos a entender o pensamento remonstrante. Os remonstrantes não foram ao Sínodo de Dort para uma discussão teológica, para uma avaliação, de fato, do seu pensamento. Eles foram simplesmente acusados, foram muitas vezes caluniados, o seu pensamento não era, de fato, aquilo de que eles estavam sendo acusados. Então, nesse conjunto de acusações, trouxeram o pensamento sociniano, que era oposto ao calvinismo, e colocaram tudo num só pacote. O que não era calvinista era, então, arminiano, sociniano, remonstrante, e é daí que vem essa associação do pensamento de Fausto Socino com o de Jacó Armínio, mas, pelo que nós já vimos, é impossível se dizer que há uma similaridade desse pensamento, porque eles divergem em praticamente todos os pontos principais, mas são acusações que vêm exatamente desse tempo do Sínodo de Dort, acusações infundadas que acabaram sendo transmitidas aí, talvez pelos mesmos que transmitiram o Sínodo de Dort como símbolo de ortodoxia, que o socinianismo e o arminianismo tinham algo em comum. Tá bom. Muito bem, obrigado, Vladimir, pela pergunta. Bem, professor, eu vou já aqui conduzir para o encerramento, e eu costumo fazer 3 perguntas, quando ainda dá tempo, 3 perguntas ao convidados, assim, perguntas informais, para nós fecharmos aqui o nosso bate-papo. A primeira pergunta é um livro. O que você sugere como livro? Um livro que te marcou, um livro que você recomenda, um livro que você não recomenda? Então, um livro é a questão. Eu vou citar o Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson, que é um livro que realmente trouxe um impacto para o estudo do arminianismo no Brasil, e que eu, pela misericórdia de Deus, tive a felicidade de indicá-lo para a editora. É interessante que houveram 2 caminhos distintos. O Elton Mariano, junto com um grupo, estava já estudando, lendo, e quando foram buscar a obra nos Estados Unidos, alguém disse, já tem uma editora no Brasil interessada. E eu havia apresentado o livro a alguém da editora, em inglês, e essa pessoa, pelo menos, deixou quieto. Depois, quando resolveu traduzir para português, aí foi no tempo que o Elton Mariano chegou, e na contracapa do livro houve lá a minha pequena apresentação, porque tive um dedinho de participação nisso, e é um livro realmente recomendável para qualquer iniciante no estudo do arminianismo. Legal. É um marco, né? É um marco na história, né, da soteriologia. Divisor de águas, um divisor de águas.
Legal. Segunda pergunta, um personagem. Não vale o Fausto Socino, tá? Com certeza não. Bom, para citar um personagem da teologia, eu vou citar John Wesley, que para mim é um homem realmente admirável em muitos aspectos, não só por sua defesa do arminianismo, mas por sua amplitude de pensamento e de influências, que, sem dúvida alguma, foi um dos grandes responsáveis para que a teologia arminiana pudesse alcançar muitas pessoas no mundo todo. Legal. E um versículo, pastor? Eu vou citar João, capítulo 15, quando o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E essa é uma verdade que os arminianos creem totalmente, e que se alguma coisa fazemos ou podemos, é tão somente pela graça de Deus. Esse é um texto que eu gosto muito e deixo aqui, então, para que todos nós reflitamos nele. Legal, pastor Kleber. Poxa, muito legal o bate-papo com você. Eu quero te dar aí os minutos finais para você despedir dos alunos. Esse vídeo fica aqui no nosso canal publicamente. Você tendo um livro aí, se quiser divulgar, mostrar a capa aí você tem liberdade. Ok, muito obrigado. Eu fico muito honrado pelo convite, por essa oportunidade de trazer a minha cooperação aqui, dizer aos alunos, arminianos ou não, que vale a pena estudar, mas vale a pena estudar olhando as fontes primárias, as fontes onde nós podemos, de fato, beber na teologia original de cada pensador. Não baseie o seu conhecimento sobre um teólogo naquilo que outros disseram. Vá até as fontes para que você realmente tenha segurança do que você está pensando. E aqui quero deixar essa palavra para que possamos estudar mais e progredir mais nesse caminho tão importante. A minha publicação mais recente foi no livro Intolerâncias Religiosas dos Países Baixos, né, que o Vinícius do Couto foi o organizador, um livro bem razoável, onde pude trazer aí, num capítulo, a contribuição exatamente sobre Fausto Socino, mas eu recomendo porque tem contribuições de luxo, de ouro, sobre diversos aspectos da teologia nos Países Baixos, nesse período aí, antes e depois de Armínio, que certamente vai facilitar bastante a compreensão dessa teologia no seu contexto religioso e histórico, que é muito importante para que se compreenda melhor o pensamento arminiano e as divergências quanto ao que aconteceu ali. Muito obrigado, pastor Jamies. Legal. Kleber, eu vou usar a frase do Sandro para sintetizar o nosso encontro essa noite. Um banquete teológico, viu? Muito obrigado. Que Deus continue te usando, te abençoando, abençoando a sua família, guardando você, a sua família, sua igreja, né, dessa pandemia que estamos vivendo. Que Deus nos livre desse tempo de angústia o mais rápido possível. Continue aí te usando, né, nessa área acadêmica. Eu tenho gostado tanto do trabalho de pastores como você, assembleanos, como o José Gonçalves, o Altair Germano, o Silas Daniel. É uma turma tão boa, um diferencial aí, né? Uma geração nova, né? Que me faz lembrar lá Antônio Gilberto, Valdir Bícego e outros feras do passado. Aí vocês estão de parabéns, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério. Em nome do Seminário Batista Livre, eu quero te agradecer por sua colaboração durante a semana, aí a gente volta a falar. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e que tenham uma semana cheia da bênção de Deus. Amém, muito obrigado.